Hoje eu quero compartilhar algo que Deus ele tem falado comigo, é um pequeno devocional e eu quero trazer a vocês para que possa inspirar a vida assim como me inspirou e me mostrou que Deus ele fala nos detalhes. Amém? E hoje eu quero falar sobre a história de O Gadareno. Aí você pode perguntar assim, Vitor, mas o que é isto? Da onde surgiu isto? Que nome é este? E a gente vai, ao longo da nossa pequena jornada de hoje, descobrir quem é essa personagem maravilhosa que Deus fez grandes coisas. Amém? Só que, antes de começarmos a história, eu quero compartilhar um pouco do contexto histórico e geográfico que aquela cidade, ela estava ali, onde o nosso personagem estava inserido, né? E, para quem não sabe, podemos passar para o próximo slide, temos aqui um pequeno... já ia pulando, olha aí, tá vendo? Eu que ainda não acordei direito. Mas, queridos, antes da nossa parte histórica da cidade, vou falar só uma coisa interessante. O Gadareno, ou seja, aquela personagem, ela estava inserida numa cidade, né, que aquela cidade era uma província que havia 10 ali, ou seja, era a Decápolis e uma delas, cidades, o nome era Gadara. E essa cidade, em particular, junto com as outras 10 que estavam ali, existia o top 3 da adoração. Como assim top 3? Os top 3 deuses que aquelas cidades adoravam, supostos deuses, né? E se vocês observarem a nossa imagem, nós temos ali logo primeiramente o imperador, né? O imperador de Roma. Ele, por aquelas cidades, era aquela pessoa que todos o adoravam, todos queriam, falavam, prestavam culto, né? Ali o imperador de Roma. E você para analisar assim, quando vemos a história, os imperadores eles não foram nada legais, eles não foram pessoas que, infelizmente, fizeram muita coisa má mesmo. Se você for a fundo na história, queridos, vocês vão ver que cada coisa terrível, era família matando família, era imperador matando irmão e pegava a mulher do outro e fazia isso e aquilo, ou seja, os imperadores eles não eram aquelas pessoas dignas, né, de um reconhecimento e ser comparados a um Deus. Imagina só, aquela cidade estava totalmente corrompida no seu coração em relação a valores, era esse tipo de pessoas que eles adoravam. Outro Deus que eles adoravam era o Deus Moloque, se vocês observarem, temos aqui ao meio, e em seu peito está inserido ali algumas cavidades, e você se pergunta, Vitor, por que essas cavidades? Isto era para colocar os bebês, né, inseridos ali, e se vocês observarem, temos um fogo embaixo, ou seja, aquela província, aquelas 10 cidades, né, elas colocavam seus bebês ali para queimarem adoração. Queridos, é horrível demais. Aquelas cidades elas estavam realmente imersas em trevas muito profundas. E você pergunta, Vitor, era só isso? Não, eles adoravam também aqui o Deus Pan, que era um Deus que ele era como considerado o protetor da floresta, o protetor da natureza, né? E eles em adoração, as pessoas iam para as florestas e praticavam relações sexuais em adoração a este Deus, não somente ele, mas a Deus Moloque também, nas suas cerimônias e rituais também havia esse tipo de prática. Então aquelas cidades, elas estavam ali imersas nesse nível de adoração, nesse nível de reconhecimento. Então, isto é para que vocês entendam que no contexto, ou seja, quando Jesus ele veio à Terra, as coisas não estavam bonitas, as coisas não estavam nada assim fáceis. Então, se hoje nós pararmos e analisarmos, as coisas estão muito ocultas, não é verdade? Hoje você não vê um monumento desse em determinada cidade ali no centro e as pessoas fazendo isso. Mas com certeza, infelizmente, há muitas coisas que acontecem que a gente não sabe, só que ali era escancarado, queridos. Ali a coisa era aberta para todos verem. Então é nesse contexto que Jesus ele chegou para fazer a diferença. E algo muito interessante é que estas 10 cidades, podemos passar ao próximo slide, essas 10 cidades, elas estavam aqui nesse contexto, ou seja, se vocês observarem, pode pular para a próxima, que a próxima eu acho que está um pouquinho melhor explicado. Se vocês observarem, temos ali Decápolis, que eram essas 10 cidades onde estavam a adorar esses 3 deuses, né, os principais, com certeza havia outras pessoas que adoravam ainda outros. Uma coisa em comum entre as 10 cidades é que elas todas falavam grego, e uma coisa em comum também é que elas não aceitavam, não queriam nem conversa com o Deus de Israel. Ou seja, do lado de cá do Mar da Galileia, onde está ali, percebem, Galileia, Nazaré, era praticamente a parte cristã, né? E quando Jesus atravessava para o outro lado, já sabia que as coisas não estavam convidativas para um cristão, para um seguidor de Jesus. E era até perigoso uma pessoa que seguisse a fé judaica estar ali. Por quê? Porque eles não eram bem vistos pelo fato de só ter um Deus.
Eles falavam, não é assim que funcionam as coisas, eu acho que é um pouco diferente, a gente crê, né, muitos deuses e vocês, eu acho que são um pouco assim, né, totó da cabeça. Mas não, queridos, Deus, ele veio para fazer a diferença. E quando ele chegou naquela cidade, a história do nosso personagem, ela começou a ter o seu lindo início. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, a história do Gadareno. E uma coisa bem interessante é que essa história ela está relatada em 3 evangelhos, no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos e no evangelho de Lucas. E você perguntava, Vitor, mas por que escreveram em 3 evangelhos? Queridos, tudo que está na Bíblia é muito importante. E se uma coisa está 3 vezes lá, a gente tem que ter atenção ao que o Senhor Jesus quer falar para nós. Amém? E olha só, Mateus, capítulo 8, verso 28, diz assim: e tendo chegado do outro lado, ou seja, Jesus atravessou o mar da Galileia, chegou na cidade de Gadara, e é muito interessante que na travessia acontece a nossa história de quando a tempestade pegou o barco e Jesus estava junto com os discípulos, né, entraram naquele desespero e acordaram Jesus que estava a descansar ali. Por favor, não nos deixe morrer. Vocês já percebem que só o início da jornada até chegar lá já foi turbulento. O inimigo já sabia que algo ia acontecer ali, ele queria impedir. Mas Jesus, como o bom Deus que é, mandou a tempestade acalmar-se, mandou os mares cessarem e tudo ficou em bonança. Amém? Verso 28, vamos lá. E tendo chegado do outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Algo muito interessante, e vocês vão ver um pouco mais à frente, que vocês, quando lerem, que alguns evangelhos relatam que era apenas um endemoniado, e Mateus ele relata que eram 2. Como assim? Há um impasse aqui. Não, queridos, é porque no contexto da época, mulheres e crianças não eram contados. Então, nos outros evangelhos vocês vão ver que cita-se um, porque provavelmente o outro era uma pessoa de estatura jovem, era uma pessoa praticamente ali, né, na adolescência como criança, então, por isso que nos outros não será citado. Mas nenhum está errado e nenhum, né, é ali querendo passar por cima do outro. Eles se completam. Vamos lá. E vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui a atormentar-nos antes do tempo. Isto aqui era o quê? 2 pessoas carregadas de demônios, que moravam no cemitério, e quando viram Jesus, foram em direção. Queridos, eles eram considerados tão perigosos que ninguém se atrevia a passar em seu caminho. Por quê? Com medo, as pessoas têm medo mesmo. Né? Quando a gente vê algo mal, a gente não, a não ser aquelas pessoas que gostam, né, de ficar na janela observando assim, né? Mas normalmente quando a gente vê algo mal, a gente tenta se proteger. E era aquelas pessoas que tinham tanto medo deles que elas faziam isso. Ninguém passava. Mas vamos lá, Marcos capítulo 5 conta a mesma história e diz assim: e chegaram do outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, ele quem? Jesus, lhe saiu logo ao seu encontro os 2 endemoniados dos sepulcros. Aqui já temos Marcos relatando um homem. Aquilo que eu vos falei, não era apenas um, eram 2, mas aqui a nossa história pelo contexto histórico, amém? Vamos lá, o qual tinham a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Por que eles diziam isso? Porque Jesus, quando viu aquele homem naquela situação, ele disse: sai deste homem, espírito imundo. Só aqui nós já enxergamos a importância de, quando nós lemos uma história em um dos evangelhos, ir buscar nos outros, porque já temos detalhes diferentes da mesma história. Então, queridos, é um conselho: toda vez que você ler uma história nos evangelhos, busque também nos outros, que você vai ver que as histórias vão se completar e mais detalhes vão realçar a clareza que a gente pode ter do evangelho. E uma coisa muito interessante é que eles clamaram em alta voz. Queridos, eles gritaram mesmo.
Imagine só, eles não foram assim, Jesus, não. Eles foram, Jesus, o que o Senhor tem? Não me atormentes antes do tempo. Que tempo é esse? Queridos, desde a criação do mundo, quando Deus criou Adão e Eva, quando as coisas, infelizmente, Adão e Eva escolheram o caminho errado, pecaram ali diante do Senhor, o Senhor Jesus, quando Ele viu aquilo, Ele já sabia, eu vou ter que fazer algo, e esse algo Ele estava a fazer. E é muito interessante que no final de tudo, onde somos mais do que vencedores, Ele já tem a vitória nas mãos, e o próprio inimigo já sabe disso. E é por isso que ele tenta, querendo ou não, levar o máximo possível de pessoas juntamente com ele. Ele é um enganador, nós temos que ter muito cuidado com isso. Em Lucas, o terceiro evangelho que relata a história, e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante deles, clamando e dizendo com grande voz, que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo. Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebentava, e guardava-mo preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Algo muito interessante que nós podemos observar na primeira parte da nossa história é que, primeiro, Satanás, quando ele tenta algo contra a nossa vida, ele vai sempre querer nos afastar, ele sempre vai nos querer tirar do meio que nos faz bem, tirar do meio daquelas pessoas que estão ali para nos amar, ou seja, trazendo em palavras simples, quando ele quiser fazer algo contra a sua vida, ele vai dizer assim, olha, não vai à igreja não, ali, não adianta, tu és mesmo mal, tu és mesmo ruim, porque você está querendo ali, você não vai mudar, você vai ser a mesma pessoa sempre, você já não tem mais jeito, nem Jesus morrendo 2 vezes, e queridos, ele vai começar a falar, e quando nós escutamos, normalmente o que acontece? A gente se afasta, a gente vai para o nosso cantinho, e fica ali aguardando o grande dia que a gente vai morrer e aquela dor e sofrimento acabar. A gente não pode, infelizmente, agir dessa maneira. A gente tem que agir totalmente ao contrário, né? O início da história, ele chegou-se logo a Jesus, mas ele chegou-se não com aquele sentido, eu quero Jesus. Ele sentou tipo assim, meu Deus, é agora que, né, vai ser o juízo. Aqueles demônios que estavam no corpo dele vão ficar assim, deu ruim. Mas a gente tem que entender que quando Jesus encontrou aquele homem, a primeira coisa que ele fez já foi logo, olha, sai deste homem, espíritos imundos. Ou seja, Jesus, ele não vai ver a nossa história e vai dizer, ok, tudo bem, continua a vida, vou caminhar. Não, ele vai nos encontrar e ele vai querer fazer a diferença, porque foi isso que, o principal motivo que ele morreu naquela cruz, é para que nós pudéssemos ter acesso. Mas o mais lindo de tudo é que ele dá o primeiro passo, ele que falou assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu já abri, o véu que separava já não separa, tipo assim, pode vir, que eu estou de braços abertos, e eu já fiz tudo o que podia ser feito, agora só recebe, agora só vive a vida que eu tenho para ti. E queridos, vamos ser sinceros, é mais difícil você ser refém dos desejos do coração e viver num mundo amargurado, do que você seguir Jesus, encontrar essa luz, ser transportado para o reino do seu amor e começar a viver uma nova vida que vale muito a pena, muito a pena. Eu não tive longos anos, como talvez muitas pessoas tiveram, né, inseridas no mundo, vivendo coisas horríveis. Eu tive poucos anos para a glória de Deus. Eu não nasci no lar cristão, mas para a glória de Deus, minha mãe encontrou a Cristo, depois minha irmã, depois eu e por último meu pai. Só que o melhor de tudo é que eu não preciso ficar olhando para trás com aquele gostinho, nossa, que saudade. Não. Eu olho hoje para frente para Jesus e falo, obrigado demais. Porque não há nada melhor do que poder deitar no final da noite, a sua cabeça no travesseiro, dormir descansado, porque sabendo que não há ninguém, a polícia não vai bater na minha porta, as pessoas não vão me denunciar por algo ilícito, as pessoas não vão falar mal de mim, e que se falarem alguma coisa que seja aquela pessoa, o Vitor, ao olharmos para ele, nós enxergamos Jesus. É isso que nós temos que ter no nosso coração. E uma coisa bem interessante é que o espírito imundo, cadê aqui?
Filho de Deus Altíssimo, não me atormente. Pronto. E guardava preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido. Algo muito interessante que nós temos que entender aqui é que o mundo, de maneira natural, tentou solucionar o problema. E eu acredito que aquilo talvez possa até ter vindo da própria família, tipo assim, ok, vamos colocar num lugar onde ele não se magoe. Porque ao lermos o texto, nós entendemos que os demônios o levavam para os montes, os demônios o levavam para o deserto, e com pedras o feriam. Ou seja, ele estava totalmente rendido e não podia fazer nada. Então as pessoas tentaram de maneiras naturais, vamos colocá-lo na prisão para ver se ele não se magoa, vamos colocá-lo cadeias, vamos prender as suas mãos, e tentaram. E realmente o mundo ele vai fazer isso, ele vai dar soluções que aparentemente, olha, se fizeres desta maneira, vamos ver, vai dar certo. E existem coisas, queridos, que é só Jesus que pode fazer. Existem coisas que são espirituais. Existem coisas que a gente não pode negligenciar e que a gente tem que abrir o coração e falar, Jesus, trata isso, por favor. E Ele, como um Deus querido, maravilhoso, Ele vai tratar. Nós observamos isso até no próprio tipo de adoração que aquelas cidades, elas estavam imersas. Ali o contexto era, entrega o teu filho àquela entidade, que sim, vai correr tudo bem a tua vida. E o próprio Cristo, o próprio Deus falou, eu entrego o meu filho para que corra bem a tua vida, para que você venha e esteja perto. Então isso é muito interessante nós entendermos que hoje as coisas elas podem sim ser diferentes, porque nós temos Cristo. Eu imagino que quando a gente não compreende essa realidade que a Bíblia nos traz, é muito perigoso a nossa vida, porque a gente se prende a coisas naturais. E o que é natural, queridos, é muito fácil ser perdido, é muito fácil ser quebrado, assim como nada segurava esse homem. Vamos avançar. Mateus capítulo 8, verso 30, e diz algo muito interessante, que andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo, se nos expulsa, permite que nós entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, ide, e saindo eles se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Marcos 5, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andando ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Queridos, o medo aqui dos demônios na nossa história não era simplesmente ir para um outro determinado local, mas ele falava, não nos envie para fora dessa província. Que província era essa? Era as cidades, queridos. Era onde a coisa estava acontecendo. Era onde o estilo de adoração agradava Satanás e os seus demônios. Então eles estavam mais preocupados. Jesus falou, olha, saiam daqui, eu agora mando-vos embora dessa determinada localidade. E eles falaram, pera, mas se a gente está tão bem aqui, não nos envie. E nós temos que entender que nesse contexto é porque Jesus ele tinha e ele tem a autoridade sobre potestades, sobre demônios, sobre principados, e isso ele também traz para a igreja. Ele fala, quando vocês perceberem que a luta não é contra a carne, não é contra sangue, vocês têm que ser o quê? Contra os principados e potestades e príncipes das regiões celestes. Ou seja, a nossa responsabilidade não é sair pegando uma pessoa que faz mal aos outros e saindo batendo e linchando e metendo a porrada. Não, queridos. A nossa responsabilidade é orar nas regiões celestes e falar assim, Senhor, a tua autoridade que o Senhor me deu, ela sim pode ser utilizada, e eu oro declarando que Portugal é do Senhor Jesus. Eu oro declarando que todo principado, que toda potestade que está sobre essa nação, ela já não é mais, porque Cristo é o rei sobre ela. Nós temos essa autoridade, ela foi nos dada, porque o próprio Cristo falou que quando ele morreu, ele pegou, ele deu tudo em nossas mãos. Então a gente não pode simplesmente falar assim, Vitor, mas a vida é difícil mesmo, Vitor, mas as coisas estão complicadas. Queridos, a gente não está nessa terra para murmurar, a gente está para falar sobre as boas novas que Jesus fez e está fazendo em nossas vidas.
Ou seja, aqueles demônios, qual era o medo deles? Era sair daquela localidade. Só que em Portugal não vai ser assim. Em Portugal eles vão sair sim. Em Portugal eles não têm vez. Essa nação, ela é do Senhor Jesus. E você se perguntar, Vitor, mas como é que nós vamos tomar essa nação? Cada um de nós vai tomar um território. Queridos, a gente tem essa autoridade. Você fala, Vitor, mas como assim tomar um território? Querido, o seu trabalho é um território santo, porque você está lá. Somos santos porque Jesus é santo. Vitor, mas como assim santo, queridos? Se Ele está em nós, nova criatura nós somos. Nova criatura nós somos. O ADN muda, as palavras mudam, a maneira de pensar muda. Tudo muda, e aquilo que estava errado, você vai fazer o que? Diferente, não importa o quão difícil seja o seu ambiente de trabalho, e eu já trabalhei em ambientes de trabalho bem complicados. No meu antigo ambiente de trabalho existia uma querida funcionária, que era muito interessante, que eu sempre tentava ajudá-la, sempre tentava orar por ela, sempre estava ali disposto, e eu fechava a porta, dizia tchau, tchau, até amanhã, bom descanso. Ela ligava para o patrão e falava, olha, o Vitor não fez isso. Olha, o Vitor é assim. Olha, o Vitor é assim, e assado. Okay? E depois os meus outros colegas, né, que chegavam e falavam assim, Vitor, ela fala tão mal de ti. Vitor, ela, mesmo assim, no bom português, em relação ao Brasil, no caso, né, ela mete a faca nas tuas costas e não tem dó. E eu ficava assim, mas eu oro pela vida dela, tipo assim, eu falo Jesus, eu até me ofereci para ensinar a palavra de Deus, né, e ela disse, ok, tudo bem, sim senhora, vamos marcar um dia, e agora é isto. Então, queridos, a gente vai estar ali para fazer a diferença, independentemente de como as pessoas nos veem, nos tratam, nós somos a luz. A luz não para de brilhar, porque as pessoas tentam jogar algo para apagar a luz, porque a luz é Cristo. Então não tenham medo, não paguem o mal com o mal, mas paguem o mal com o bem, dizendo, ok, eu estou aqui, eu vou ajudar, eu não vou reclamar, eu vou amar. E queridos, só Deus sabe o quanto eu amei aquela funcionária. Eu ia muitas vezes para dentro do frigorífico, que tinha uma arca frigorífica grandona, fechava a porta e orava assim, Senhor Jesus, só Tu sabes o que eu estou a passar, mas eu não desisto de amar, eu não desisto de fazer a diferença, eu não desisto. E, infelizmente, né, Jesus a levou, não para a glória, mas para outro trabalho. Então, mas o que eu quero dizer é que, queridos, quem comigo, ou seja, Cristo fala, quem comigo não junto espalha. Deus, Ele não tem prazer, Ele não é sádico de colocar pessoas ali, infernizando a nossa vida só porque senão, Ele dá àquelas pessoas oportunidades de ter um representante do reino para fazer a diferença na vida delas. E se não, elas não quiserem, Deus, Jesus vai levar mais adiante. Jesus vai colocar outra oportunidade para que ninguém no grande dia que Jesus estiver sentado no trono, vier julgar a terra e falar assim, mas eu não tive a oportunidade. Não, Ele é justo. Ele com certeza dará a oportunidade a todos, porque a sua palavra fala que Ele ainda não voltou, porque Ele quer que todos sejam salvos. E todos é todos, queridos. Então não tenham medo, independentemente de como é. Eu já sofri ameaças de perder o trabalho, já sofri ameaças, inúmeras vezes, mas tudo, o Senhor Jesus, como Ele fala, né? A tentação, ela é natural, mas o socorro, o escape é sobrenatural. Então nós temos que entender quais são as armas que nós lutamos. E não é de maneira natural que a gente vence esse mundo. É joelho no chão, é oração, é amando. E quem é esse próprio exemplo? É Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas esse versículo nós temos que ler que é através do caminho que Ele trilhou. Qual foi o caminho que Ele trilhou? Queridos, é um caminho de amor, de paz, de sacrifício. E o que Ele diz? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, a cada dia esteja disposto a morrer, assim como eu morri. Ou seja, se hoje está tudo bem no seu trabalho, amém. Se hoje está tudo bem na sua escola, amém. Se hoje está tudo bem na sua faculdade, amém. Mas já se prepare agora, porque sim, dias difíceis virão. A vida não é só oba-oba, a vida não é só alegria. Há momentos que a gente também passa por desafios. E glória a Deus por esses desafios. Porque hoje nos fortalecem. Hoje podemos compartilhar. E quando um irmão chegar, Vitor, mas no meu trabalho é assim. Eu falo, queridos, eu sei. Eu passei por isso. Glória a Deus, eu venci. E hoje você também pode vencer. Então não tenham medo do que o mal, não tenham medo do que o mundo possa tentar fazer. Pensem sempre,
eu tenho Cristo e eu posso vencer porque Ele venceu. Amém? Marcos capítulo 5, e Jesus logo lhe permitiu, e saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Só por aqui nós podemos ter uma noção, se quando ele fala legião, a legião romana, né, se pegamos o contexto, era mais ou menos entre 1.000 a 6.000 soldados romanos. Ou seja, se eram quase 2.000 porcos que estavam ali a passar naquele momento, né, que Jesus libertou aquele homem. Ou seja, imagine só, quase 2.000 demônios dentro do corpo de pessoas. Queridos, é muito triste. É uma história muito triste. E vocês têm que entender que isto não é a mais que perfeita vontade de Deus. Isto aconteceu e a gente não sabe o que aquele homem talvez possa ter feito, não sabe que tipo de coisas ele possa ter feito para dar aquela brecha de liberdade para aqueles demônios entrarem, porque querendo ou não, uma coisa quando nós lemos a palavra de Deus é que nada acontece por acaso, nada coisas tipo assim, ok, pumba, surgiu aqui agora este homem, não, as pessoas elas dão brecha, as pessoas elas dão oportunidade, e o demônio quando ele entra, ele vai fazer a bagunça. A gente tem que ser realista. Existe o mundo natural e existe o mundo espiritual. Se a gente não perceber e não ter atenção o que tem acontecido no mundo espiritual, a gente vai ser influenciado. A gente vai, infelizmente, ser atacado. E o que a palavra diz? Coloca o escudo da fé, coloca o capacete da salvação, coloca a couraça da justiça. Temos que, entrar e colocar a palavra em nossos corações para não pecar, para não dar essa brecha. E é muito interessante que eles se afogaram-se no mar, ou seja, a morte naquele caso não era o pior dos castigos, mas sim sair daquela província. Então, querido, se você está passando por algum desafio, ora, coloca o pé e fala assim, eu não aceito isto nos meus negócios, não aceito isto, eu começo a orar sobre... Queridos, ore, essa é a nossa palavra, essa é a nossa ferramenta, a palavra de Deus, ela é o que nos faz ir além, amém? Lucas 8 diz, e perguntando-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? Ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E, tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-lhe, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Queridos, para aquelas pessoas que estavam ali, o problema não era o homem endemoniado. O problema era quem? Jesus. Por quê? Porque eles olharam para o ganho financeiro naquele momento. Eles olharam, ok, perdemos ali quase 2.000 porcos, o homem está curado, sarado, mas o que a gente ganhou com isso? Percebem quão triste é o coração do homem quando ele está tão focado nas coisas materiais que ele esquece quem está do seu lado? Porque aquele homem, querendo ou não, ele passou por tantas coisas sozinhos naquele cemitério, ele passou por tantas situações, e as pessoas perderam literalmente a compaixão, como se fosse, ok, é mais um, deixa ele lá com a vida dele, eu quero os porcos. Talvez se aquelas pessoas pudessem pedir a Jesus um pedido, elas teriam pedido, leva o homem e devolve-nos os porcos, porque isto nos faz falta. Quando a gente percebe que o contexto ali nos diz que porcos são mais importantes do que pessoas, e hoje a gente experimenta um contexto muito parecido também. Hoje existem pessoas que valorizam muito mais bens materiais do que pessoas. Quantas e quantas pessoas às vezes não brigam pela herança quando o pai morre, quando a mãe morre? Quantas e quantas pessoas às vezes não brigam? Uma coisa que quando eu estava vindo do Brasil, tinha uma senhora que do meu lado, ela estava com um cachorrinho, e eu amo animais, não pensem em nada de errado, e eu estava a brincar, né, com o cachorrinho e tudo, não sei o quê, e aquela senhora olhou para mim e disse assim, animais é que realmente são, é o amor verdadeiro, porque as pessoas não prestam mesmo não, mas esse animal aqui, ele me ama de uma maneira totalmente diferente. E eu olhei assim e falei, alguma coisa está errada aqui, isso não é verdade.
Eu conheço pessoas, mas eu não falei isso dela porque eu não queria, gerar ali uma discussão e estar 8 horas do lado de uma pessoa que estava a me chatear. Mas, queridos, infelizmente existem pessoas, e volto a falar, eu amo animais, está aí a Giovana e o Davi que de vez em quando me emprestavam a Nina para estar lá em casa, para brincar com ela. Mas, queridos, as pessoas às vezes valorizam tanto a vida de um animal que esquecem que existem pessoas e pessoas são mais importantes. O Senhor Jesus, Ele nos disse, Ele nos ensina que o que nós levamos dessa terra é as obras. Não há tesouros, os faraós até tentaram levar tesouros, se você for pesquisar, tanto que há muitos saqueadores de tumbas, só que eles não conseguiram. As pessoas às vezes imaginam e ficam, mas o povo leva. Não, querida, a gente não leva. A gente apenas planta, colhe e as obras é que serão provadas no fogo. E a gente tem que entender que esse é o tempo da gente plantar no reino de Deus. Esse é o templo. Esse é o tempo de esquecer os porcos. E porcos é o que, Vitor? É bem material muitas vezes. Porcos, infelizmente, sim, às vezes é os animaizinhos. Porcos muitas vezes é um trabalho. Porcos muitas vezes pode ser inúmeras coisas que tiram o foco da nossa atenção. Vitor, você não gosta em relação à prosperidade financeira? Queridos, é bom sim ser próspero. Eu e minha esposa temos uma empresa, a gente trabalha sim para ter o salário no final do mês, trabalhamos sim para conquistar novos clientes, mas o nosso foco é Cristo. O nosso foco é levar, tanto que a gente teve uma nova cliente agora e aos domingos estava tendo serviço. E ela perguntou, Vitor, vocês fazem trabalho ao domingo? Eu falei, não, ao domingo não. Porque domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia que eu descanso, aos sábados de uma vez em quando eu posso até lhe ajudar, mas aos domingos não, porque a gente tem que entender que temos que separar um tempo para o Senhor, temos que separar o tempo para os trabalhos e outras determinadas coisas, tudo há tempo neste mundo, mas a gente não pode valorizar mais os porcos do que a Deus, do que a Cristo. E uma coisa muito interessante é que fala que eles foram, entraram nos porcos e caíram do despenhadeiro. E se nós olharmos para o nosso mapa de Gadara, nós entendemos que era um pouco distante ainda da costa do mar. Ou seja, mais um fato que nós podemos analisar, que não aconteceu literalmente naquela cidade, mas próximo a ela. Porque eles pularam e se afogaram no mar. Então nós temos que entender que quando nós lemos a palavra de Deus é muito importante abrirmos a nossa Bíblia, principalmente nos evangelhos, abrirmos a nossa Bíblia em Marcos, e se Lucas conta a mesma história, abrimos em junto, vamos ali e lemos, porque elas se completam muitas e muitas vezes. Vamos avançar. Marcos capítulo 5 diz que, o verso 14, e os que apacentaram os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E eu vos garanto que quando eles saíram para ver o que tinha acontecido, talvez a primeira coisa que eles foram foi no mar olhar os porcos, e não a situação que se encontrava aquele homem. E olha só, e foram ter com Jesus e viram, perceberam? Foram primeiro depois ter com Jesus, que foi o que solucionou o problema, e com aquela crítica tipo assim, ok, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera e ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Queridos, aqui nós vemos uma característica muito, muito, muito linda de Jesus. Aquele homem estava nu, aquele homem estava sujo, aquele homem estava no seu juízo mais abalado possível que se poderia existir. E quando Jesus chegou, encontrou morada ali, lançou a palavra de libertação, e aquela palavra fez efeito, depois já o encontramos assentado, e no livro seguinte nós vamos encontrar aqui, assentado aos pés de Jesus, já estava vestido, ou seja, Jesus quando nos tira as roupas imundas que o mundo nos oferece, tira aquela roupa de pecado, Ele nos veste de uma roupa nova, uma roupa santa e em perfeito juízo. Isso aqui fala sobre algo muito interessante, é que hoje o mundo ele quer nos tirar a paz, ele quer nos fazer ficar ligado 24 horas pensando em tantas coisas ao mesmo tempo que nada você consiga mais focar. E isto é verdade. Eu compreendo que se eu não tivesse a Cristo, porque olha, eu tenho, além do trabalho com a Isabela, que é dias que a gente às vezes ultrapassa as 8 horas de trabalho, porque querendo ou não o patrão trabalha sim, mais do que os funcionários muitas vezes, felizmente e infelizmente às vezes, mas a gente tem que trabalhar.
Outra coisa é que, além disso, eu ainda tenho uma faculdade que eu estou a fazer. Além disso, ainda temos aqui a igreja, para a glória de Deus, os jovens adolescentes que temos que organizar. Além disso, ainda tenho minha esposa, que às vezes eu estou ali estudando, ela olha para mim assim, pode só assistir um filme comigo? Eu posso, sim senhora, vamos lá. Ou seja, se eu não tivesse Cristo, provavelmente eu já estaria assim, louco. E o Senhor Jesus, Ele vem para nos dar perfeito juízo. Ele vem-nos para trazer aquela paz que excede o entendimento. Ele vem para nos fazer, quando nós deitarmos na nossa cama, poder descansar o sono maravilhoso que Ele preparou para nós. E está aí a minha esposa, para a glória de Deus, eu não tenho dificuldade nenhuma em dormir. Na verdade, eu tenho muita facilidade. Mas, quando eu tiver filhos, eu sei que será um pouquinho diferente, não é verdade, Carlos? Para a glória de Deus. Então, queridos, Deus, Ele é bom. Ele é maravilhoso. E olha só, e eles pediram, Jesus, sai do nosso território. Se eles talvez conhecessem a Deus, falavam, pelo amor de Deus. E Marcos capítulo 5 diz, verso 18, e entrando ele no barco, ele quem? Jesus, rogava-lhe o que fora endemoniado, o gadareno que recebeu a libertação, que o deixasse estar com ele, porque é isso que acontece, quando nós encontramos Jesus, a gente quer estar com ele, quando a gente encontra aquele que é o consumador da nossa fé, aquele que é quem nos liberta, que nos traz a paz, a gente fala assim, eu não quero mais sair de perto de ti, e ele pediu, deixe-me estar contigo. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas não é porque ele era mau, porque olha só, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Essa palavra misericórdia é uma palavra que eu gosto tanto, porque ela é composta de duas palavras, que é miséria e coração, e quando ela destrinchada significa que é colocar o coração na miséria do próximo, ou seja, eu entendo perfeitamente o que tu está passando, porque eu coloco o meu coração na tua miséria, e Jesus, quando ele fala isso, é justamente o que ele fez, quando ele viu aquele homem, ele colocou o coração dele na miséria daquele homem, e falou assim, eu compreendo, por isso sai espírito desse homem, e olha só, ele continua dizendo, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Logo no início, quando houve a libertação, as pessoas ficaram revoltadas com Jesus. Elas ficaram assim, mas Jesus, como é que tu vens aqui, liberta um homem e mata quase 2.000 porcos? Elas não queriam ter Jesus ali, elas queriam, sai daqui, estamos totalmente revoltados contigo. Só que aquele homem, ele ficou a brilhar naquela cidade. Em que sentido? A luz de Jesus não pôde estar ali fisicamente com o próprio Cristo, mas ele deixou um representante do seu reino. Ele falou para aquele homem, vai e brilha. E simplesmente, ele nem chegou a falar para aquele homem, vai nas sinagogas, pega todo o estudo, faz isso, cria palavras. Não, ele falou, fala o que eu fiz na tua vida. Queridos, todo mundo, não se sinta excluído nisso, todo mundo tem um testemunho maravilhoso, todo mundo pode chegar e falar para uma pessoa, Jesus fez isso e isso e isso na minha vida. E quando as pessoas te conhecem de fato, principalmente aqueles que estão mais perto, o final desse verso diz que todos se maravilharam, aquela cidade toda conhecia aquele homem. Porque imagina só, você passar no cemitério, ver uma pessoa se magoando, passar no cemitério, ver uma pessoa gritando, passar no cemitério e saber que existe uma pessoa que está ali atormentada por demônios, e depois ver aquele homem são, restaurado, vestido, sabe, todo dizendo, olha, Cristo fez isso, é um motivo muito grande de se maravilhar. Então não tenha medo do seu testemunho, mesmo que você não tenha sido a pior pessoa desse mundo, e para a glória de Deus isso, mas que você possa chegar e falar assim, olha, Jesus fez isso na minha vida. Eu não precisei matar pessoas para Jesus me restaurar, não, mas às vezes a gente tem que entender que existem pessoas que matam sonhos dos outros com a boca, e você pode chegar e falar assim, olha, Jesus mudou as minhas palavras, Jesus, ele trouxe um novo ânimo. Antes eu era murmurador, e uma coisa interessante é que eu trabalhei num talho, e uma vez perguntei para um senhor que já estava há 20 e poucos anos trabalhando no ofício, eu perguntei para ele o que todo cortador, porque a palavra, técnica é cortador de carnes verdes, verdes porque ainda não está preparado para o consumo, Aí eu lhe perguntei, senhor José, o que todo cortador de carnes verdes tem em comum? E ele falou, reclama. Quando ele me disse aquilo, eu falei, ok, isto não é um ponto em comum, há muitas profissões que também há, mas, queridos,
Isto é o mundo. Se você realmente for perguntar a muitas pessoas como é que está o trabalho, está isso. As pessoas muitas vezes não veem logo com a notícia boa, nossa, está maravilhoso, está uma bênção. Não, isto a gente só encontra em Cristo, quando a gente aprende a olhar a ótica diferente. Queridos, quando eu bati o carro, acho que foi no início do ano, né, amor? Bati o carro, estava a sair para um trabalho, tinha acabado de tomar um pequeno almoço com a minha esposa, sem querer ali, dei um raspão numa Mercedes novinha, aí eu fiquei assim, glória a Deus, né? Mas aí eu estava no estacionamento do Pingo Doce e falei, pronto, fui lá, a senhora não estava lá, no meu coração o inimigo jogou aquela seta assim, foge que ninguém está vendo. Mas aí eu falei, calma, eu sou de Cristo, eu sou do Senhor Jesus e o Cristo ele não foge. E então logo nisto peguei e falei assim, fui lá no segurança, falei, olha lá, bom dia no caso, né? Não é um mau dia, é bom dia. Eu falei assim, olha, sem querer eu dei ali um pequeno toque, não foi nada feio, mas eu gostaria de saber quem é o dono daquele carro, porque pronto, tal, não sei o quê. Aí ele pegou, chamou, ninguém atendeu. Eu já estava para realmente ir embora, porque eu tinha um cliente, né? Eu falei, olha, eu vou deixar qualquer coisa no meu contato, né? Se precisar, estou aqui. E uma coisa muito interessante que o segurança falou assim, olha, você fez o que é correto. Porque como nós temos câmeras de segurança, normalmente quem foge depois de uma batida dessa tem bastante probleminhas depois. Aí eu falei, glória a Deus por eu ter Deus, né? E então cheguei e foi mais interessante que quando eu estava indo embora, tinha deixado meu contato, né? Estava indo embora, estava lá a senhora olhando para o carro assim. Aí eu achei o dono, para a glória de Deus. Cheguei com ela, falei, fui eu, não se preocupe, eu não vou fugir. Cheguei com a senhora, ela falou, então como é que vamos fazer? Eu falei, não se preocupe, eu não vou fugir, eu só não quero acionar o meu seguro, porque vai ficar mais caro o meu seguro, mas eu tenho dinheiro, organizamos, pagamos. Liguei para a maravilhosa oficina Dr. Paint, né? Temos ali um representante. Queridos, liguei para lá, resolveram o meu problema, foram impecáveis, e foi mais interessante é que a senhora, quando a dona, não era nem a dona, ela era funcionária, né, estava com o carro do patrão, liguei para a dona, falei, olha, pode confiar que eu não vou fugir, tem aqui o meu documento, se quiser pode tirar uma foto. E a senhora simplesmente falou, você vai dar o jeito? Eu falei, vou sim senhora, sou um homem de palavra. Ela falou, então, eu quero que seja bem feitinho. Sim senhora, tudo ok, finalizamos, o carro foi lá, ela gostou, para a glória de Deus. Mas queridos, se a gente fugir das nossas responsabilidades como cristão, a gente não vai ver o preço, sabe, o resultado do preço pago. Naquele momento foi muito interessante porque eu falei para ele, amor, Deus é bom com a gente, porque foi um valor muito inferior do que eu talvez estava imaginando, né? E foi uma coisa muito interessante que o próprio Helmut, né, que é o dono da oficina, quando ele conversou comigo, ele até falou assim, Vitor, talvez se você tivesse acionado o seguro, talvez seria muito mais caro, né, porque a ótica do carro, né, o farol, era muito caro e tinha dado ali um pequeno arranhão e talvez eles poderiam até ter pedido para trocar e custava simplesmente mais ou menos, eu acho que era uns 2.000, não sei o quê. Aí eu falei, glória a Deus. Então, queridos, a palavra de Deus nos ensina que ter um bom nome na praça é importante. A palavra de Deus nos ensina que quando ninguém tem nada para falar de você, isto é um bom sinal de cristão, isto é um bom sinal de cristianismo. Porque Jesus, as pessoas poderiam tentar falar o que falasse, tanto que quando ele estava no julgamento lá perante os sacerdotes, as pessoas falavam, tu és isso, e ele falava, olha, são vocês que dizem, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu tenho preço, o que eu tenho pago. E as minhas palavras são verdadeiras. Então, não tenham medo de contar o testemunho que Deus ele tem feito na vida de vocês. Porque é esse testemunho que vai gerar diferenças. É esse testemunho que as pessoas vão olhar e vão falar assim, Deus é bom. Porque se ele conseguiu, eu também consigo, porque o próprio Cristo nos diz isso. E para finalizar, Lucas 8 nos diz, aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Aqueles quem? Os donos dos porcos. E saíram ao ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem que havia saído dos demônios. O homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. Toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou, e aquele homem que havia saído dos demônios rogou-lhe que os deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, torna-te para a tua casa,
conta quão grandes coisas Deus fez. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. O nosso pequeno devocional de hoje, a chave central é que todo mundo pode ser restaurado. Então não perca, a compaixão para aquelas pessoas que você tem ao seu redor, dizendo, este não tem mais jeito. Não, tem sim. Porque esta pessoa, eu vos garanto, que ninguém no trabalho, na faculdade, na escola, tem alguém pior do que esse homem. Ninguém. Eu nunca encontrei uma pessoa nem que chegasse perto do nível que esse homem estava. E é por isso que eu vos digo, há sim solução para todos. E essa solução chama-se Jesus. Basta esta pessoa encontrar um pequeno Cristo no seu local de trabalho, na sua escola, no ônibus, no autocarro. Queridos, Deus, Ele faz acontecer. Então saiba que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra o espiritual. Nós temos que ter essa noção. Então vamos colocar o nosso joelho no chão, vamos orar mais, vamos fazer acontecer, porque Portugal só falta isso aqui para ser ganho para Jesus. É só isso aqui. Porque grandes homens e mulheres de Deus que já choraram tanto por essa nação, que já pagaram tanto preço por essa nação, hoje nós colhemos esses frutos. Mas os nossos filhos, que frutos colherão? E eu vos garanto que se a igreja não perder mais tempo olhando para os porcos, e sim para as vidas, a gente vai. E é por isso que eu amo essa igreja, porque nós estamos e olhamos e queremos que você seja um referencial de luz que brilha, Jesus. Amém. E o resto é resto. Jesus acrescenta, Jesus torna rico quem tem que ser rico, Jesus torna pessoas que têm que ser intelectuais, Jesus torna pessoas que têm que ser até, queridos, tudo Jesus acrescenta. Mas o mais importante é que Ele já deu o seu Espírito. E nada, imagine, nada se compara ao Santo Espírito do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos colocar, mesmo em prática, tudo que o Senhor Jesus tem feito. E compartilhe o seu bom testemunho. Algo muito interessante que eu estava falando com a Sofia, né, hoje na mesa do almoço. Ela perguntei, Sofia, qual foi a coisa que mais te chamou a atenção? Assim que eu mais não só chamou a atenção, mas que mais te impactou na faculdade, que tu ficou assim, meu Deus, eu nunca esperaria isso. Foi que no dia da prova dela, o professor trouxe-lhe um Buda, colocou na mesinha e falou assim, está aqui para dar boa sorte para vocês na prova, porque a prova era supostamente difícil. Eu até brinquei com ela, eu falei assim, pronto, na próxima você falar, então eu também quero orar para abençoar e dar boa sorte a todos na prova. Queridos, as pessoas, elas vão colocar as suas ideias, as suas crenças à disposição e vão tentar, sim, tomar o território que é de Cristo. Mas nós não podemos ter medo de fazer a mesma coisa, porque se nós não fazemos, eles fazem. E se eles fazem, a gente tem que inserir, não com intolerância, não com violência, mas o Senhor Jesus diz o que? Através do seu Santo Espírito. Porque é assim que nós operamos. Então, eu, na casa de todos os meus clientes, eu sei que o Evangelho chega através dos nossos pés, que eu começo ali, estou a limpar, eu estou orando. Estou a limpar vídeos, eu estou orando. Eu estou orando. E eu já tive em casas de pessoas que eram cartomantes, não sei o quê, e eu estava ali. Senhor Jesus, abençoa. Senhor Jesus, muda essa vida, muda essa história, porque eu quero ver o reino de Deus crescer nesta nação. E existem pessoas que já até nos pediram para orar, que pessoas que já ficaram assim, tipo, ora lá mesmo por mim, porque a coisa está mesmo mal. Com certeza. Existem pessoas que a gente já teve a oportunidade de até conversar acerca de Cristo. Existem pessoas que olharam para a gente e falaram assim, Vitor, eu não sei o porquê, mas eu olho para você e eu sei que se eu investir na sua vida, vai prosperar. Pessoas que nem conhecem o Evangelho, e quando eu olho para aquela pessoa, eu simplesmente falo assim, sabe por quê? Porque há um verso na palavra de Deus que diz que tudo que fazer como se fosse para o Senhor. E é isso que me guia, é isso que é a direção do meu tipo de trabalho. Porque eu não faço simplesmente para você, mas eu faço para Deus. É por isso que eu vou nos cantinhos, porque Jesus merece. É por isso que eu levanto aquele sofá, aquela geladeira, afasta, não sei o quê, porque Jesus merece. Então, toda vez que você estiver no seu trabalho, haja dessa maneira, cumpra esse verso da palavra de Deus, que você vai ver que as pessoas vão olhar e vão falar, eu não sei porquê, mas tudo que você fizer. Queridos, ele chegou simplesmente assim, olha, eu tenho observado você e sua esposa há muito tempo.
e eu sei que o que vocês fizerem vai prosperar. E eu olhei assim, eu falei, cara, Jesus é incrível. Jesus, ele é maravilhoso. Então não tenham medo, sejam peritos na sua obra, que o Senhor Jesus vai vos colocar diante de reis. Logo, logo, queridos, logo, logo a gente vai ter até pessoas no parlamento dirigindo e criando leis que são a favor do reino de Deus. Porque a gente precisa influenciar esta nação e ela vai ser, em nome de Jesus, uma porta, e já é, do Evangelho para toda a Europa e para o mundo. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque a Tua palavra é o que nos consola, a Tua palavra é o que nos guia, a Tua palavra é o que nos faz ver a verdade, a Tua palavra é o que nos direciona e nos leva a ser o Teu exemplo, a Tua luz neste mundo. Senhor, nós oramos para que coloque ela em nosso coração para não falhar contra Ti. Coloca ela em nosso coração para que sempre que haja uma tentação nós possamos usar a Tua palavra como resposta. Eu oro para que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos que estão aqui hoje. Eu oro para que o que nós possamos ir entendemos e aprendemos com essas histórias aqui compartilhadas, que nós possamos colocar em prática as lições, que nós possamos sim reconhecer que não é simplesmente algo natural, mas que é espiritual também. Usa a Tua igreja, usa cada um dos meus irmãos, que nós possamos sim fazer a luz brilhar e brilhar cada vez mais, Senhor. Nós oramos para que o Senhor possa cada vez mais olhar para a Tua igreja nesta nação e fazê-la tomar os 4 cantos e fazer o Senhor Jesus ser glorificado e colocado no trono, no centro dessa nação, Senhor Jesus. Usa cada um de nós, Senhor. Leva-nos na Tua segurança para nossas casas, Senhor. Faz-nos durante essa semana refletir e cada vez mais ruminar o que a Tua palavra tem nos ensinado. Não deixe-nos, sabe, Senhor Jesus, perder o amor, mas coloca cada vez mais essa vontade, essa sede, esse amor pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Amém.